Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo a gente vai continuar a trabalhar o prisma, mais especificamente um estudo sobre a área dele, ou seja, a área da base, a área lateral e a área total, aprofundando com alguns exercícios. Você já me conhece de vídeos anteriores, sou o professor Tony, trabalho aqui em Curitiba, no Colégio Estadual do Paraná. Você sabia que um paralelepípedo e cubo são casos particulares do prisma? Você sabe por que eles são considerados casos particulares? Lembre-se que um prisma, ele sempre vai ser dado por duas bases, né? Duas bases que pertencem a planos distintos. No caso do prisma, no caso do cubo e do paralelogramo, eu consigo que qualquer duas das bases, eu consigo ser considerado essa base inferior e a base superior, que não ocorre com outros prismas, com outros formatos. Esses dois, por isso que são chamados de casos particulares. No nosso cotidiano, podemos encontrar vários objetos que têm a forma prismática, não é verdade? Na nossa casa, seja na escola, por exemplo, na arquitetura, a gente vê bastante esta forma prismática, por isso ela é bastante importante no nosso cotidiano. Aqui nós temos alguns aqui que tem forma principalmente de paralelepípedo e cubo. Aqui nós temos o nosso dado tradicional que a gente vê, né? Temos caixas organizadoras, caixa de sapato, por exemplo, caixa de presente. O tijolo, né, que é muito utilizado na construção, o nosso cubo mágico, né? Quem já não brincou com o cubo mágico? Sabia que existe campeonato de cubo mágico? Vai ver quem consegue fazer mais rápido. Por incrível que pareça, gente, eu digo para vocês, a maioria das pessoas que participam desse campeonato conseguem fazer em menos de 5 segundos, gente. Eu não consigo organizar só olhar para começar a trabalhar em 5 segundos, quanto mais resolver ele em 5 segundos, né? Vocês conseguem fazer em quantas vezes? Eu não sou muito fã desse jogo, dá muito trabalho, porém tem até um algoritmo, né, matemático que dá para ser resolvido. Por isso que a gente coloca, por exemplo, um robô e ele consegue resolver esse cubo mágico muito rapidamente. Mas vamos lá para as práticas. Não é para a gente falar sobre o cubo mágico, o nosso objetivo, e sim falar sobre os prismas. Vamos ver alguns exercícios envolvendo esses conceitos de área de prisma. Vamos lá para o primeiro. Conhecendo o perímetro da base de um cubo, que esse perímetro da base tem 16 centímetros, determinar a medida da aresta e a medida da área total. Bem, relembrando, o que é perímetro mesmo, gente? Porque às vezes a gente pega o exercício e se atrapalha inteiro, porque o conceito básico a gente não tem. Perímetro é a soma de todos os lados, né? Como é que é um cubo? Um cubo nós vamos ter 6 faces, tanto que o nome correto dele, né, o nome real, que o cubo é o apelido, é o hexaedro regular, hexa 6 faces iguais, né? Agora, com essas informações que eu já dei uma lambuja para ficar mais fácil ainda a resolução, vou dar um tempinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir para ver qual é a área total e quanto que é a aresta da base dele. Já voltamos a conferir.
E aí, galera, muito fácil também, o professor dá muita canja para vocês. Bem, nesse momento, sim, mas aquilo que eu sempre converso, gente, não fiquem apenas nos exercícios dos nossos vídeos e nos exercícios que o professor faz. Pegue outros exercícios, porque quanto mais exercícios vocês fizerem, mais ambientado com aquele conteúdo e mais fácil vai ser a resolução, porque você já viu exercícios similares para resolver. Então vamos lá. O que nós temos de dados? Temos que o perímetro da base vale 16 centímetros. A gente sabe que o formato da base é um quadrado. Então, portanto, nós vamos ter que o perímetro é 16 centímetros, serão 4 arestas, né? 4 lados da base, então, que é igual a 16. Então, portanto, cada um dos lados vale 4 centímetros. Isso é moleza, fácil da gente encontrar a aresta de todo esse nosso prisma particular, que é o nosso hexaedro. Agora, neste caso, nós não precisamos nem usar aquele 2 vezes a área da base, né, mais a área lateral. No caso do cubo, serão 6 faces iguais, então é só eu multiplicar cada uma das faces, né, por 6. A face é o quê? É um quadrado. Como é que a gente calcula a área de um quadrado? Aresta ao quadrado. Então, nós vamos ter, portanto, que vai ser a área total 6 vezes a aresta ao quadrado. A aresta a gente acabou de calcular na questão anterior, que valia 4, 4 ao quadrado, 16, 16 vezes 6, 96 centímetros quadrados. Moleza, né? Queria que todos os exercícios fossem fáceis, mas eu sempre digo, a dificuldade ou facilidade do exercício depende exatamente da gente resolver o máximo de exercícios possíveis. Vocês resolvendo uma gama grande de exercícios, mesmo os exercícios mais difíceis se tornarão mais fáceis de ser resolvidos, porque vocês já passaram por aquela experiência. Vamos agora para o exercício 2, que agora já passamos para um nível um pouquinho maior. Vamos ver aqui, ó. Quantos metros quadrados de azulejo são necessários para revestir até o teto as 4 paredes de uma cozinha com as dimensões da figura abaixo? Sabe-se que cada porta que temos aqui e aqui vale 1,60 m², né? 1,60 m², e a área da janela tem 2 m². Então, o resto, as outras 4 paredes, eu quero revestir com azulejo. Quanto de azulejo eu vou precisar comprar? Vou dar um tempinho para vocês resolverem e já voltamos conferir.
Bem, vocês já observaram que esse é um problema clássico, né? Quantas pessoas querem fazer uma reforma e querem saber quanto que vai precisar de azulejo, de papel de parede, comprar quanto de tinta eu vou ter que necessário comprar, que às vezes você fica lá apenas no pedreiro ou no cara que vai fazer esse serviço para você e você não tem ideia, né? O cara fala um valor e você diz assim, não tem a menor ideia se aquele valor que ele está falando é um valor adequado ou não. E até mesmo para você poder se planejar se aquela reforma dá para ser feita naquele momento ou se não dá. A partir desses conhecimentos exatamente que a gente está trabalhando nesse momento dos prismas ou mais genericamente da geometria espacial. Então vamos lá. Até o teto, as 4 paredes e cada porta tendo 1,60 m e a janela tendo 2 metros, que a gente tem que descontar essas áreas, nós vamos calcular. As paredes laterais aqui, nós temos que ela tem 3 metros, temos essa e essa parede que são iguais. Ela tem 3 metros por 2,70 m de altura. Então, para a gente calcular ela, nós vamos ter que multiplicar ela, né? O 3 vezes 2,70, portanto, uma parede aqui vai dar 8,10 metros quadrados. Como nós temos essa e temos essa, nós vamos multiplicar ela por 2, que vai dar uma área de 16,2 metros quadrados. Já temos a área dessa e a área dessa. Está faltando das outras duas, né? Peguei a mais fácil, sempre de preferência, até mesmo para a gente aquecer, a gente pega sempre a mais simples para a gente resolver. Agora vamos pegar essa daqui, aonde a gente tem uma porta para descontar. Então, primeiramente, o comprimento aqui vale 4, a altura vale 2,70 e eu vou descontar a porta. Então, 4 vezes 2,70 vai dar 10,8 metros quadrados. Como eu tenho que descontar que a porta não vai ser azulejada, eu vou descontar esse 1,60 m do valor que eu calculei. Portanto, 10,80 m menos 1,60 m, o valor, ou quantidade que eu vou ter que azulejar vai ser 9,20 m. Tranquilo? Desta parede aqui. Agora nós precisamos calcular a outra parede, que vai ter uma porta e também vai ter uma janela. Nós já temos a medida total, né? Que seriam os mesmos 10,80 m, que seria 4 vezes 2,70, os mesmos 10,80 m. Só que agora aqui eu vou ter que descontar a porta e vou ter que descontar a janela, que é de 2 metros. Portanto, aquela parede será azulejado 7,2 metros quadrados. Agora, para eu saber o total de azulejo que eu vou precisar, eu vou pegar as paredes laterais, que deu 16,20. A parede dessa da frente, que só tem uma porta, 9,20 metros. E a parede do fundo, que deu 7,20 metros. Ou seja, eu vou somar essas três, vai dar 32,6 metros quadrados, que seria necessário. Daí alguém diz assim, professor, mas eu já fiz isso, já vi o meu pai fazendo em casa. O empreiteiro que foi lá, ele sempre coloca um pouquinho a mais. Sim, normal. Normalmente ele vai colocar 10% a mais, dependendo do caso, porque há sempre uma perca. Por que há uma perda? Porque tem aquelas partes que se unem às paredes, que o azulejo não vai ficar inteiro, então vai precisar cortar. Então, por isso, é sempre colocado um pouquinho a mais, que é a margem de segurança que é utilizado sempre em construções. Então, não estranhe. Mas o valor mínimo que será necessário, a gente acabou de calcular, que seria 33 metros, no mínimo, seria necessário para fazer. Se eu colocar 10%, eu já vou ali aproximadamente 36 metros quadrados. Tranquilo? Isso já ajuda, por exemplo, você fazer um planejamento de uma obra que você queira fazer dentro da sua casa. Vamos agora para o terceiro exercício de prática envolvendo esse conceito. Um calendário tem o tipo e o tamanho da figura abaixo. Isso daqui é muito comum. Ainda é comum, né? Cada vez mais nós estamos utilizando como calendário o nosso celular, ou o nosso computador, ou o nosso tablet, mas ainda é muito comum ver esse tipo de calendário, principalmente em empresas e escritórios, né? Quantos centímetros quadrados de papelão são necessários para fazer esse tipo de calendário?
Agora aqui mais um dado, ó. Raiz de 3 é para considerar um arredondamento de 1,7. Então, para formar ele vai estar formando exatamente um prisma de base triangular. Então, nós vamos ter 2 triângulos e vamos ter 3 áreas laterais ali, somar 3 áreas para a gente ver lá. A soma de tudo isso vai ser a quantidade de papelão que serão necessários. Eu quero saber quanto de papelão vão ser necessário. Vou dar um tempinho para vocês resolverem e já voltamos conferir este resultado, tá bom, gente? Então, galera, esse é um outro exercício. Por exemplo, um empresário que vai fazer esse tipo de material, ele precisa calcular o custo. Então, ele precisa ver quanto que ele gasta em cada um desses calendários, para daí ele poder fazer o custo que ele vai ter para revender este material. É um exemplo bastante prático e que vai ser necessário. Então, o empresário precisa fazer bastante contas, pelo menos, mas tem alguém para fazer por ele, mas ele tem que conferir e ver se aquilo está adequado ou não. Vamos ver lá, então. Então, o calendário, ele tem formado por 2 triângulos equiláteros, já que só está dando uma medida, então significa que todas as medidas são iguais. E temos ali a distância entre as duas bases, que a gente chama de altura no nosso prisma, que vale 15 centímetros. Tranquilo? Então, vamos lá fazer o cálculo primeiro das áreas da base. Como a base é um triângulo equilátero, como é que é a fórmula? É aresta ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Como a nossa aresta vale 8 da base, 8 ao quadrado, 64. Raiz de 3 sobre 4.
64 dividido por 4, 16 raiz de 3. Raiz de 3 foi pedido para a gente arredondar para 1,7. 16 vezes 1,7, portanto, a base vale, cada uma das bases, 27,2 centímetros. Tá? E a área lateral aqui são paralelogramos, que eles têm 8 por 15. Quantos nós vamos ter? 3. Então, vamos multiplicar ele por 3. 8 vezes 15 vezes 3 vai dar 360 centímetros quadrados. Portanto, a nossa área total vai ser 2 vezes a área da base, que a gente calculou agora, que é 27,2, mais a área lateral, que a gente acabou de calcular, que é 360. 2 vezes 27,2 mais 360 deu 414,4 centímetros quadrados do suporte desse calendário, né? Porque ele só vai estar o suporte, daí vai ter, obviamente, as outras folhinhas que vão sendo viradas de um lado para o outro. Por isso que em escritórios eles gostam bastante desse tipo de calendário, apesar da tecnologia que é utilizada. Então nós vimos hoje 3 exercícios que têm a ver com o nosso cotidiano e que são bastante importantes dentro das áreas do prisma. A única coisa que a gente precisa lembrar é a área da base, que vão ser sempre 2 a 2 sendo tomados. A gente viu os casos especiais que a gente pode ter. A área lateral vai depender de quantas nós vamos ter na base, né? E a área total vai ser a soma das áreas da base mais a área lateral, que, simplificando, nós vamos ter que a área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Vimos os casos particulares do prisma, que nós temos o paralelogramo e o cubo, né? O hexaedro regular, que a gente trabalhou dentro da área de prisma. Então, nesse vídeo especificamente, a gente falou do prisma, mais especificamente falando sobre a área. Para isso, a gente relembrou vários conceitos que são importantes para poder fazer esse cálculo. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.